Tal como prometido, a Escola Bíblica inicia aqui mais uma série de 5 episódios que prometem, porque estamos na reta final, digamos assim, do livro de Romanos, mas ainda temos muito para contar e por isso eu acredito que estes próximos 5 episódios terão a mesma importância e serão tão edificantes como tudo aquilo que já fizemos até aqui no que diz respeito à Epístola aos Romanos. Connosco temos o pastor Pedro Esteves, que nos ajuda diariamente à reflexão daquilo que está escrito na Epístola aos Romanos. Por isso, Pedro, obrigado por estares connosco. Começamos pelo sumário. Vamos ao sumário de hoje. Sumário. Resumidamente, portanto, uma pequena bolha de tudo o que vamos ver a seguir, dizendo-nos que hoje vamos tentar compreender uma ilustração de Paulo que compara a viuvez, é isso mesmo, uma mulher que fica viúva, ele vai comparar essa situação à experiência cristã. Vamos lá ver como é que isto é possível. Vamos ver como é que será possível isso, mas antes vamos abrir a nossa Bíblia e convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Vamos ler 2 versículos, o versículo 2 e depois saltamos para o versículo 4. Siga a leitura das Sagradas Escrituras que diz: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Depois diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Pedro, será que Paulo está aqui mesmo a querer falar das questões do casamento ou ele utiliza esta ilustração para o que realmente lhe interessa abordar? Bom, talvez possamos dizer que é um pouco das duas coisas, não é? Sendo certo que o propósito global, até pelo contexto de todo este capítulo, é óbvio que a questão da mulher estar sujeita ao marido, a lei, portanto, marital, é aqui usada como uma ilustração. Portanto, o propósito principal de Paulo não é falar sobre este tema, mas usá-lo como uma ilustração, precisamente como dizias, para que isso ajude à reflexão. Mas também é verdade que quem usa da palavra, por exemplo, para pregar a Bíblia, muitas vezes é verdade que mesmo se temos um tema que estamos a abordar, por vezes alguns parênteses que fazemos são úteis para poder dar pequenos toques noutros temas, e às vezes vêm dentro do contexto geral da explicação que estamos a dar. Portanto, eu acredito que Paulo aqui também está a usar essa ferramenta de oratória, digamos assim, não se desviando do seu tema principal, mas acabando por, em vez de ter que inventar uma parábola, por assim dizer, vai usar alguma coisa real. E aqui, no fundo, qual é o contexto em que Paulo vai integrar esta ilustração? Isso é que é o mais importante para compreendermos como é que surge aqui, assim, aparentemente no vazio, esta explicação sobre a mulher estar sujeita ao marido enquanto viver, mas que depois de morto ela está livre dessa lei, digamos assim, à qual não é que a aprisionasse, é uma lei natural da própria convivência. Ele até chama a lei do marido. Não é? A lei do marido. Não é? Ora, precisamente, por isso eu digo, Paulo, dando este exemplo, ele tem um objetivo muito claro e sabemos que é precisamente referir-se àquilo que podemos designar como o sistema judaico, o sistema de adoração previsto desde o Sinai, no fundo, na lei de Moisés e em todas as suas múltiplas vertentes, que muitas vezes a expressão lei, quando é utilizada na carta aos Romanos e mesmo em várias outras cartas do apóstolo Paulo, nós percebemos que em diversas ocasiões a ideia ou a própria expressão de lei está essencialmente a referir-se a esse sistema religioso, por assim dizer. Claro. Que estava essencialmente todo ele descrito na lei de Moisés e os seus vários capítulos, que depois sabemos também acabou por ser alargado, por assim dizer, com novas interpretações rabínicas e práticas que foram fixadas ao longo do tempo e, portanto, especialmente no contexto em que o apóstolo Paulo está a falar para muitos judeus ou pessoas de origem judaica que, se tendo tornado cristãos, a verdade é que tinham uma certa dificuldade em perceber como é que deviam enquadrar-se dentro ou fora desse sistema judaico que a palavra lei também acaba por incluir. Portanto, a realidade qual era com que Paulo estava confrontado muitas vezes? Crentes judeus que ainda não estavam prontos para abandonar, no fundo, o que tinha sido toda uma prática de vida, um estilo de vida praticamente,
que era muito importante. Não quer dizer que todo esse estilo de vida, ou esse sistema judaico, em si mesmo fosse uma coisa má. Muito desse sistema tinha a ver com padrões morais, no fundo, que incluíam a família, que incluíam a alimentação, que incluíam a relação com Deus. E esses padrões, globalmente, respondiam a propósitos maiores da parte de Deus. No entanto, obviamente, que era um sistema que, em muitas dimensões, a vinda de Cristo e a dimensão cristã, passemos aqui a redundância, que Cristo veio trazer ao fundar a sua igreja, não colocavam nenhuma obrigação, como é óbvio, de uma pessoa manter-se debaixo da autoridade de todo esse sistema. Então, aqui nós compreendemos o quê? Que tal como a morte do marido, o que é que faz? Liberta a mulher da lei que nós hoje diríamos do contrato civil. Se quiséssemos usar mesmo uma linguagem moderna, no nosso tempo, é interessante porque esta lei continua válida. Claro. Continua válida porque quando eu me caso, eu assino um contrato. Para dissolver esse contrato, obviamente que hoje em dia existem diversas razões ou formas de o fazer. Mas a verdade é que no momento em que um homem e uma mulher celebraram o casamento e estabeleceram esse contrato, que tem mesmo características de contrato civil, não é? Porque é feito diante das autoridades do Estado, alguém que comprova e assina como aquilo aconteceu, é evidente que esta lei, ela, como é de bom senso, no fundo mantém-se válida. No momento em que um dos cônjuges falecer... E é um contrato que vai até à morte, não é? Diz lá até que a morte nos separe, não é? Isso é a linguagem bíblica, claro. Porque prevê que assim seja. No contrato civil que um homem e uma mulher estabelecem, o que acontece é que eles estão em aliança um com o outro e, enquanto quiserem, no ideal, até que a morte os separe, obviamente, eles estão debaixo dessa aliança. Isso, no entanto, a partir do momento em que esse pressuposto, porque é como um pressuposto do contrato, deixar de existir, e neste caso é não estar em vida, portanto isto, obviamente, na linguagem do Antigo Testamento aplica-se a chamada lei do marido, hoje, na nossa linguagem, é irrelevante, digamos, qual é o género que está em causa, claro. A partir do momento em que desce à sepultura, desce ao pó, automaticamente esse contrato não está mais em vigor. Terminou. O que quer dizer o quê? Que, continuando a usar a ilustração, a pessoa está livre, se é que podemos usar a expressão dessa maneira, para estabelecer outro contrato. E não está a ir contra nenhuma lei. Uma vez que a relação que tinha e que comprometia a pessoa com o seu marido ou com a sua esposa, naturalmente se dissipou. Ora, o apóstolo Paulo, o que é que ele quer agora dizer? No fundo, ele estava a dizer aos judeus, vocês notem que vocês iniciaram uma nova fase na vossa vida. É como se vocês estão livres para casar. Do ponto de vista da relação que têm com Deus, vocês não estão debaixo de um sistema que ordenava a vossa vida nas mais diversas formas. Poderíamos lembrar aqui, a título de exemplo, que esse sistema judaico implicava um conjunto de festas, por exemplo. Festas lindíssimas, como nós sabemos, cheias de significado, que esses significados apontavam para os vários rituais, até momentos da história do povo de Israel. Mas, obviamente, quando uma pessoa agora parte da Igreja de Cristo, esse sistema, por exemplo, de celebrações, de festas religiosas, deixa de ser uma obrigação. Por isso é que a pessoa é como se estivesse livre desse sistema e agora tem um novo casamento. Ou seja, tem novas celebrações, tem novas formas de festejar com Cristo e com a Igreja. No tempo que falta, como é que nós podemos colocar isto em prática? Eu creio que nós podemos aplicar esta ilustração dizendo que se alguma coisa nos prende ao passado, e por vezes há coisas que nos prendem, podem ser tradições, histórias familiares, enfim, aquilo que nos prende ao passado e nos impede de avançar para um novo casamento, ou seja, uma nova vida com Jesus Cristo, nós temos que compreender que podemos abandonar aquilo que não nos permite uma relação plena com Cristo. Deus o ajude a avançar nessa direção. É este o nosso desejo, sincero, e por isso nós contamos que você continue a lutar com Deus para que a sua vida seja cada vez mais edificada na plenitude daquilo que o Senhor Deus quer de si. Quanto a nós, já sabe, voltamos no nosso próximo episódio para mais um estudo da Bíblia. Até lá.